Oi, oi, meus amores. Boa noite pra vocês, tá? Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Júlia. Me chamo Júlia, na verdade. O pessoal me chama de Júlia, tá? Deixa o seu like, o seu comentário, tá? Deixa a sua opinião também aí. Meninas, eu vim hoje aqui com vocês. Eu não vim ensinar nada de presente. Talvez eu possa passar até algum conhecimento pra vocês, mas eu senti vontade de fazer esse vídeo, né, por conta de algumas perguntas que as meninas me deixam. E aí eu queria responder assim, bem respondido, sem ser pelo comentário, tá bom? Queria vir aqui explicar pra vocês. E a pergunta que as meninas sempre me fazem, né, é se eu vendo todo dia ou eu só vendo às vezes. Bom, meninas, eu vendo, eu tenho a minha venda na barraca, eu só vendo em datas comemorativas, tá? Eu não tenho muito tempo, não tenho assim, quer dizer, eu acho que não tem muito tempo que eu comecei, né? Devido que já tem gente que tem 3 anos, 4 anos que vende, né? Desculpa, gente, que eu ainda tô um pouco gripada ainda. E, e as meninas me perguntam, né? Meninas, eu comecei a vender, eu já falei em alguns outros vídeos, mas sempre tá chegando pessoas novas, né? Eu comecei a vender na rua mesmo, foi no Dia das Mães do ano passado. Isso foi no Dia das Mães do ano passado que eu comecei com a minha venda, né? E até então, assim, gente, eu sempre tive muita vontade. Na verdade, gente, não é que eu tinha vontade de vender na rua, não. Eu sempre tive vontade de ter o meu dinheiro. Então, eu sabia que essa ia ser uma forma de eu conseguir ganhar um bom dinheiro, porque querendo ou não, é um. A rua, né? Dependendo do lugar também onde você vai vender, né? Ela é bastante movimento, bastante fluxo de gente. Só que, gente, o medo ele me sabotava muito, eu me sabotava muito, sabe? E aí também era só eu. Meu filho não garante ainda me ajudar nessa parte, né, de carregar. E os outros anos eu só ficava na vontade, porque não tinha quem me ajudasse. Porque, gente, pra quem quer vender na rua, eu não indico, eu não aconselho, e só você, gente, como eu posso falar, não indico assim, se for vender do jeito que eu vendo. Se você for botar tipo uma venda que é na frente do mercado, numa feira, dá até de boa pra ir só você. Mas ao mesmo tempo eu acho ruim porque você tem que ir no banheiro. É muito ruim você passar o dia todinho sem fazer as suas necessidades lá, né? Principalmente nós mulheres. Eu vim de uma infecção urinária, né? Mas eu por conta de não beber água. E então, meninas, aí eu sempre ficava nessa vontade, eu ficava com medo. E aí ano passado meu esposo ele resolveu se afastar do trabalho, né? Ele passou um ano um ano não, uns 6 meses eu acho. Eu digo que foi o tempo suficiente para Deus fazer uma virada assim na minha vida com relação a isso, porque se ele não tivesse dado o tempo lá do trabalho, tivesse saído do trabalho, eu ainda não teria tido a coragem e a iniciativa de descer só eu lá para a avenida para vender, entendeu? Então eu sempre falo que foi uma coisa assim de Deus mesmo, porque se ele não tivesse saído do trabalho, a gente não teria ido. E o meu marido, ele faz muitas coisas dele pra lá e eu a minha aqui. A gente não se mistura muito não. Ele lá no trabalho dele e eu aqui nas minhas coisas, entendeu? E aí no começo ele não queria muito, e aí eu comecei a mostrar vídeo pra ele. Eu comecei a mostrar vídeo. Gente, eu amo o canal da Vivoiola. A Vivoiola, ela vende na rua, né? Aí também acompanhava a Ingrid Marte. E aí o que mais me incentivou mais também foi quando a Bianca Campos, ela começou a vender, acho que ela vendeu, se não me engano, no Natal e Dia das Mães na rua, né? E aí também aquilo lá me deu um gás. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, porque também pode ser que seja um incentivo pra vocês, tá, meninas? Não custa a gente, nessa vida, a gente só vai saber se uma coisa ela vai dar certo se a gente fizer, entendeu? Se a gente não fizer, a gente vai ficar com aquela dúvida, vai dar certo ou não vai, entendeu?
E aí eu botava o vídeo na TV, eu ficava botando o vídeo na TV como ele não tava trabalhando, né? Aí ele ficava assim, né? Ah, então ele via que dava, entendeu? Aí eu comecei a animar o homem. E aí, quando foi no Dia das Mães, eu não tinha muita coisa, como eu falei pra vocês, né? Eu até tinha um pouquinho de pronta entrega. Se eu conseguir, se esse vídeo ele não ficar muito longo, eu vou deixar no final pra vocês como que ficou a minha barraca do ano passado. Como é que ficou. E era bem simples, gente. Eu só tinha cestinha. Cestinha e eu acho umas caixinhas de acetato, gente. Era só cesta assim na minha mesa. E eu não tinha muita coisa, mas mesmo assim, gente, eu peguei e eu fui. Pedi pra minha sobrinha comprar uma barraca pra mim, né? Daquelas da Galvenarbo mesmo, que são mais em conta. Eu acho que elas são uns R$ 400 por aí. E aí, meninas, eu comprei a barraca, né? Eu lembro que eu comprei a barraca acho que uns 3 dias antes. E aí a gente testou ela, né? Eu e ele montei, mas a gente foi pra lá. E deu muito bom, sabe, meninas? Graças a Deus. Graças a Deus, assim, pro tanto de coisa que eu levei, deu muito bom. Gente, eu vim de lá maravilhada, porque pra quem vendia só fiado, só vendia no fiado. Eu peguei ali 3.000 e pouco, 3.000, até hoje eu me lembro, 3.700 ali na minha conta, sabe? Lindo, maravilhoso. E aí, de ver dinheiro mesmo assim, ai, pra mim foi tudo, gente, tudo mesmo. Mas ano passado, gente, eu passei uma experiência que eu levei um golpe, gente, na rua, tá? Mais pra frente, se vocês quiserem que eu conte aí esse relato, comenta aqui embaixo falando se vocês querem não que eu comente, né, esse do golpe que eu levei. E aí, então, meninas, desde ano passado, Dia das Mães, e aí eu vi que dava certo, né, mas aí eu só vendi também o Dia das Mães. E aí, no Dia dos Namorados, com o dinheiro do Dia das Mães, eu investi no Dia dos Namorados. Eu comprei urso, comprei Ferreiro Rocher, chocolate. Eu fiz 50 buquês, meninas, desse daqui que eu já ensinei pra vocês, né? Eu fiz 50 unidades. Eu fiz umas caixinhas assim também, que ela é desse jeito. Essa caixinha aqui com sonho de valsa e um balão aqui em cima, eu fiz. No fio eu não pude nem levar essas caixinhas, gente, porque como eu já comentei com vocês em outros vídeos, choveu muito no dia. Foi o dia chovendo, essa caixinha ela não pode molhar, ela é totalmente de papel, ó. Ela não pode molhar, que ela desbota, ela fica toda mole. Gente, foi o dia todo de uma chuva horrível, tá? Já falei isso em outros vídeos. E aí, então, desde ano passado, aí também recebi uma pergunta, né? Júlia, como que tu faz pra divulgar? Tem algumas meninas que já me seguem lá no meu Instagram da loja, né? Eu até tenho Instagram pessoal, gente, mas eu não posto quase nada lá. Só tá feito mesmo. E o meu Instagram da loja, gente, como o meu celular ele tá com a câmera dele traseira, ele tá com um estalo. Essa câmera às vezes ela grava, às vezes ela não grava, às vezes sai com áudio, às vezes não sai. E aí então eu não tô conseguindo fazer assim tanta divulgação. E a tela desse celular, só que ela foi mexida mesmo, foi 8 vezes, gente. 8 vezes que a tela desse celular já foi mexida. E 3 vezes que eu já troquei mesmo a tela, né? Porque depois que a gente troca a primeira vez a tela de um celular, gente, ele não pode mais estar caindo, não pode mais ter muita coisa que rapidinho ele queima e coisa. E como eu, infelizmente, fiz um empréstimo, né? Então, esse empréstimo ele me impossibilita ainda de fazer muita coisa, gente. E é um empréstimo de uma parcela muito alta que eu tenho que pagar todo mês. Eu não sei onde eu tava com a minha cabeça quando eu fiz esse empréstimo, gente. Foi pra comprar uma mercadoria que, inclusive, gente, ainda tem... Até hoje tem gente me devendo. Eu não gosto nem muito de comentar, porque fico tão arrasada quando eu penso que eu fiz essas besteiras na minha vida, né, gente? E aí, então, eu não... E eu também comprei uma televisão pra minha mãe, né, gente? E aí... Porque minha mãe, ela é do interior, né? Mas que ela nunca assiste esse vídeo e veja eu falando que é interior. Porque ela não gosta que eu chame lá... É uma cidade pequena, gente. Eu falo interior, né? Porque é o jeito correto de a gente chamar. Mas ela não gosta. Não gosta de chamar de interior, não. Ela fica braba comigo. E aí...
ela não tem celular, então às vezes eu ficava com pena assim dela, né? Quando eu fui pra lá em dezembro, ela ficava sem televisão, aí ela gosta muito de assistir reality, todos esses reality que tem aí, ela gosta de assistir. E aí eu fiquei assim com pena dela e eu resolvi comprar a TV pra ela, né? Aí eu pago essa TV, pago o empréstimo, fora outras contas que a gente tem no dia a dia, né, meninas? Por isso também que eu quiser, eu tô tentando acabar com o fiado na minha venda. Aí o meu celular começou a dar esse problema e eu nunca fui, eu quero melhor celular, eu quero iPhone. Gente, eu sempre só quis mesmo celular pra me poder ali coisar, sabe? Fazer as minhas coisinhas ali, eu digo logo. E aí, eu nunca me importei, meninas. E aí, como com o tempo assim, muitas coisas vieram me incomodando assim na minha vida, gente. Uma delas é a casa onde eu moro, né? É uma coisa que eu sempre falo também, assim, meninas, às vezes a gente coloca tanto empecilho na nossa vida, tipo, quando eu tiver um celular melhor, eu começo. Quando eu comprar isso aqui, eu começo. Deixa eu só coisar tal coisa que eu começo. Gente, eu era muito essa pessoa. Eu era muito essa pessoa. Eu ainda tô tirando isso de mim. Eu tô, sabe, tentando mudar isso em mim. Tanto que o YouTube, gente, eu nunca me imaginei gravando pro YouTube, né? De dizer, meu sonho era. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui pra vocês e falar, meninas, meu sonho era ser YouTube. Nunca nem me imaginei, gente. Eu nunca me imaginei pegar um coisa. Eu comecei a gravar vídeo foi porque eu vi uma forma de realmente a gente ganhar um dinheirinho aqui. Eu não vou mentir pra vocês, por isso que eu peço pra vocês curtirem, comentarem, sabe, gente? Eu gosto de ensinar, isso eu gosto mesmo, sempre gostei, gente, sempre gostei. Eu dei curso já uma vez de boneca, né? Assim, pra quem não sabe, eu venho. Filho, vê se tu consegue tirar pra mim aquelas bonequinhas aqui de baixo com cuidado, pra não balançar o tripé aqui. A bonequinha, aquelas que eu fazia, tá aqui nessa coisa. Aí, meninas, eu sempre ficava colocando empecilho, sabe? Empecilho, e eu nunca me vi, gente, sabe, gravando. Eu nunca quis ter um celular bom, nunca me importei. Só que, assim, com o tempo, as coisas elas vão mudando e também eu acho que a gente vai amadurecendo. A gente vai, sabe, criando pensamento. Aí eu falando assim, eu tenho que fazer algum. Eu não posso estar fazendo as mesmas coisas que eu sempre faço, entendeu? Tipo, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, a minha vida ela vai continuar do mesmo jeito. Ela não vai mudar em nada, entendeu? E aí foi que eu falei que desde ano passado eu comecei a mudar muita coisa assim na minha vida, com relação a procrastinar, gente, sabe? E aí eu comecei mesmo, gente, eu morria de vergonha, eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. Uma coisa que eu sempre gostei do YouTube foi de assistir YouTube. Isso daí sempre teve na minha vida. Eu sempre amei, gente, assistir YouTube. Eu gosto muito de aprender com outras pessoas. Aí eu começava a assistir o vídeo das meninas, da Camila, várias meninas todas as meninas que tem alguma coisa pra ensinar, gente. Eu tô ali pra aprender também. E aí eu esqueci o nome da menina que eu assisto. Ela assim, me deu aquele gás, sabe? Foi de quando minhas vendas começou a mudar mesmo, gente, porque eu não fazia vídeo, eu não postava. Ainda hoje eu não faço muito isso, mas por conta da câmera do meu celular mesmo, sabe? Aí desde quando eu troquei essa câmera, a imagem fica ruim. Ela ficou muito branca, às vezes ela tá muito clara, às vezes ela tá muito escura. Eu peço até que vocês me compreendam nessa parte aí, tá, meninas? Assim, eu sei que a imagem ela não tá boa, mas eu acho que até em julho, agosto, por aí, eu não vou tá conseguindo comprar um outro celular. Eu acho que talvez mais lá para agosto eu já vou conseguindo amenizar algumas contas. A TV da minha mãe, né? O empréstimo eu ainda vou continuar pagando. Acho que ainda faltam umas 4 prestações. E aí, então, eu falei, quer saber? Gente, eu fiquei assim, o que que eu perco? O que que eu perco, gente? Se eu pegar o meu celular e começar a gravar. Gente, pra quem for no meu Instagram e ver alguns stories que eu deixo arquivado, gente, pra me ter lá, sabe, de prova.
Como que eu gravava? Gente, eu só faltava enfiar minha cara assim lá no buraco. Se vocês voltarem aqui no meu primeiro... Eu acho que eu ainda não tô boa assim, gente, em me comunicar. Às vezes eu gaguejo, às vezes eu falo alguma coisa errada, porque eu fico muito nervosa, sabe? Eu fico muito nervosa ainda. Mas o meu primeiro vídeo, gente, foi horrível. Eu não sabia nem como que gravava pro YouTube. O meu primeiro vídeo eu gravei assim, reto, né? E aí postei, eu vi que aquele vídeo tava estranho. E aí, não tinha capa, gente, eu não sabia botar capa, nada, sabe? Aí eu vi que aquele vídeo tava estranho, aí eu pesquisei lá, né, no Google, né? Porque graças a Deus hoje em dia a gente tem isso na nossa vida, gente. Hoje em dia eu falo que uma pessoa, gente, ela só fica sem dinheiro se ela tiver preguiça. Ela só fica sem dinheiro se ela tiver preguiça, porque, gente, o YouTube ensina muita coisa. O TikTok ensina muita coisa, gente. Você vem como fazer um brigadeiro, taca aqui nesse YouTube, vai te ensinar. Você, tudo que você quiser aprender, gente, tem no YouTube, tem no TikTok. Às vezes as pessoas, elas são acomodadas. Eu era uma pessoa assim, gente, muito acomodada. E antes de eu comer, eu já vendia, gente, eu já vendia assim, mas não era aquela coisa de, eu vou pegar a venda pra mim, sabe? Eu quero viver da venda. Eu não tinha esse pensamento. Eu fui ter depois que eu comecei a acompanhar as meninas. E aí eu vi que realmente dava pra gente se sustentar, gente, com as vendas. Se a gente focar, dá. Eu sei que dá porque eu sou a prova viva disso, entendeu? E aí, antes disso, eu dependia muito do meu esposo. Muito mesmo. É muito ruim de depender do marido da gente. Por mais que ele seja uma pessoa boa, é muito ruim estar dependendo dos outros. Se você quiser comprar um shampoo, se você quiser comprar um... Eu gosto de meus romanel, das minhas coisas, de cabelo. Então, é muito ruim, porque o homem ele não tem esse mesmo entendimento que a mulher. Então, era muito ruim, gente. Aí eu comecei a pegar as coisas pra vender, né? Só que eu não levava a sério. Eu vendia ali mesmo, pô. E aí eu comecei a ver as meninas, né? Assistir. E aí eu vi que realmente dava, né? E uma coisa que eu posso dizer pra vocês, meninas, que realmente assim mudou as minhas vendas foi quando eu comecei a aparecer. No Instagram muito não, gente. Eu vou até explicar pra vocês assim. Muito o porquê que eu não... O porquê de eu não ser ativa no Instagram, pra ver, quem me acompanha lá pode até ver que faz muito tempo que eu não posto lá, né, as coisas. E porque a minha clientela, gente, a minha maioria dos meus clientes, eles estão no WhatsApp. Eu sei que isso até é muito errado, porque a gente nunca deve ter só um canal de divulgação, a gente tem que ter vários, né? Mas a maioria dos meus clientes, eles estão todos no WhatsApp. E aí também, aí disso aí já vai para aquele ponto, gente. Eu confesso que eu não sou muito ativa lá no meu Instagram por conta que aquele Instagram lá da loja, que hoje em dia, ele era o meu Instagram pessoal. Um conselho que eu dei pra vocês, não faça o que eu fiz, de transformar o Instagram pessoal num de loja, num profissional, digamos, né? Porque dependendo das pessoas que te acompanham, gente, você não vai ter cliente, não vai ter cliente. Eu ali, eu fiz 2 vezes venda. 2 vezes venda no Instagram. Gente, eu coloco uma caixinha de pergunta, o pessoal eles não interage. O pessoal eles não curte. É muito... Isso me desanimava muito. Gente, vocês acham por que eu amo gravar aqui pro YouTube? Porque, gente, de coração, aqui no YouTube eu me sinto amada por vocês, gente. Eu nunca imaginei que eu ia sentir essa sensação, sabe? De me sentir amada, sabe? Eu gosto, eu sinto assim um carinho muito grande por vocês, porque aqui eu não me sinto que eu tô só eu. Eu não tenho essa sensação, entendeu? E no meu Instagram não, gente. E por incrível que pareça, lá a maioria das pessoas que eu estudei, que cresceram comigo, amigos, e não curte, gente, não interage. Parece que quando eu coloco alguma coisa lá, chega, eu tenho até tristeza de botar alguma coisa lá, gente, porque eu não tenho esse retorno, sabe? E me desanima muito. Eu já pensei em criar um novo Instagram pra loja, né? Só que já vai me demandar muito tempo. E lá não, lá já tem muitas postagens, já tem muitas coisas, a minha logo, lá eu não tenho mais. E como eu já tenho a minha conta pessoal,
eu tenho uma conta de Instagram do feltro. Que toda vez eu digo que eu vou excluir aquele Instagram, mas eu não consigo me desapegar do meu Instagram de feltro. Eu só acesso lá às vezes quando eu quero matar a saudade, sabe? E eu até coisa assim falar, porque, gente, pra quem não sabe, antes de trabalhar com os cosméticos, eu trabalhava com feltro. O que é o feltro? Acho que muita gente conhece, mas outras não. Essas bonequinhas, gente, olha. Antes eu fazia esse aqui é um dos trabalhos. Gente, essa bonequinha aqui, eu fiz ela na pandemia, no tempo da pandemia, olha. Essa aqui é a minha logo, ó, gente. Coisa mais linda. Gente, em todos os meus trabalhos pode ser até uma venda de uma garrafa, mas é capaz de eu pegar um laço e amarrar lá no pescoço da garrafa só pra ela ficar bonita, apresentável. Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, essa peça aqui, ó, todo feito à mão. Gente, essa boneca aqui toda feita à mão. Eu tenho ainda o Instagram lá que eu deixo lá porque eu gosto de ver meus bonecos. Gente, já fiz muita coisa. Já fiz Harry Potter, já fiz Chaves, já fiz a turma do Chaves. Já fiz jardim. Gente, eu já fiz tanto sereia, tanto boneco, gente. Já médico, médica, eu já teve boneco meu que já foi para os Estados Unidos, já foi para Paris. E por que eu parei com feltro, gente? Eu parei com feltro porque, infelizmente, o nosso artesanato ele não é valorizado. E uma bonequinha dessa aqui me demanda uns 3, 4 dias para me fazer, sabe? E porque o meu trabalho ele é todo à mão, gente, todo à mão, olha. Ela aqui já tá bem velhinho, gente, eu não consigo jogar essas bonequinhas fora. Eu já joguei muita coisa fora de feltro. Mas essas bonequinhas aqui eu deixei aqui, olha. Isso aqui, gente, tudo foi feito à mão, tudo. Cada detalhe aqui foi tudo confeccionado à mão, olha, sapatinho. Eu acho que é por isso que eu tenho muita criatividade, gente, porque eu vim aqui dessa era aqui, sabe? Do feltro. Então, eu não conseguia, gente, porque venhamos e convenhamos, né? Enquanto às vezes num perfume eu consigo ter a lucratividade de 70 reais, 80 reais. Gente, você acredita que eu vendia uma boneca dessa aqui 80 reais, 90 reais? Uma coisa que eu me demandava trabalho e às vezes era estressante, sabe? Porque uma coisa que sempre me pegou aqui, eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Aí antes eu tinha uma penteadeira enorme. E aí eu costurava em cima da penteadeira. E também eu parei por conta da minha vista, gente. Minha vista, ela é... Meu grau, ele é muito alto, gente. Ele é muito alto mesmo. O médico falou uma vez pra mim que ele sabe nem como que eu ainda enxergo. Eu também não sei como que eu não enxergo. Pra mim eu enxergo ok, mas eles falam que eu não enxergo ok, gente. Porque às vezes eu me bato tudo por onde eu vou andando, né? Mas assim, meu grau ele é muito alto. E aí começava a forçar muito. E aí as pessoas não queriam dar 100 e pouco, entendeu? E a partir do momento que você vende um perfume, aí no perfume você consegue ter uma lucratividade, às vezes, quando você compra bem, de 100, 80 reais. É que nem eu falo pra minha cunhada, eu falo, mano, eu não quero, por quê? Enquanto o meu único trabalho no perfume é embalar e entregar pro cliente. Eu vou ganhar 80, 100 reais. Eu não vou mais querer estar não perdendo tempo, né, gente? Mas eu não vou mais querer estar me desgastando, passando 3, 4 dias pra fazer uma boneca pra ganhar 90, 80 reais. A gente não for pensar por esse lado, né, gente? E aí, no começo, assim, ó, quando eu comecei a trabalhar com vendas, né, meninas? Eu acho que com vendas mesmo, assim, que eu vendo, já tem uns 7 anos. 7 não, é a idade do meu filho. Porque eu comecei a vender, comecei a vender a Avon, eu lembro que eu tava grávida dele. Até hoje eu lembro de quando a moça veio aqui em casa, fez o cadastro. Só que eu nunca levei a sério. Eu comecei mesmo a levar a sério, já tenho que uns 3 anos. A sério não. Eu comecei a comprar mesmo assim direto. Mas assim, a levar a sério, a ver mesmo assim, foi de ano passado. Foi de ano passado, né, que eu comecei eu sempre coloco numa coisa na minha mente, assim, ó, vergonha não paga boleto, vergonha não paga. Gente, toda vez que eu vou gravar um stories lá pro Instagram, toda vez que eu... Agora mais muito não, porque eu tô perdendo a vergonha de gravar aqui pra vocês, né?
no YouTube, mas toda vez que eu vou gravar, eu ainda tenho muita vergonha de gravar pro Instagram, gente. Muita vergonha. Porque lá é pessoas que me conhecem, assim, no meu dia a dia, pessoalmente, sabe? Mas aonde eu gravo, assim, mais é no meu WhatsApp. E aí, desde quando, gente, eu comecei a mostrar minha cara. Aí eu pegava, gente, aí chegava uma caixa e aí, gente, olha esse perfume que chegou. Gente, esse perfume ele é mais docinho. Esse perfume aqui, gente, é bom pra usar de dia. Ai, chegou novidade. Gente, o cliente, ele fica empolgado. Às vezes ele não tá nem precisando daquilo, mas na tua empolgação, ele se empolga e acaba comprando. E, gente, eu vi que minhas vendas, elas mudaram muito, muito mesmo depois que eu comecei a aparecer no meu Instagram, no meu WhatsApp. E agora, respondendo uma outra pergunta que uma menina me fez, né? Júlia, como que tu faz pra divulgar? Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, né? Como eu já falei, esse ano, realmente, eu posso dizer pra vocês que tá sendo praticamente o meu primeiro ano que eu vou estar mesmo vivendo ali a data do Dia dos Namorados. Por quê? Ano passado, eu já expliquei pra vocês, né, que choveu muito de dia, o meu urso não chegou a tempo. Então, eu não tinha esse tanto de presente como eu tinha ano passado. Então, não posso dizer, né, vende mais isso, vende mais aquilo. Esse ano também tá sendo meu primeiro ano nesse processo. Então, daqui que passar o Dia dos Namorados, né, eu venho e vou falar pra vocês como que foi, né, o que saiu mais, o que o pessoal procurou. Porque, gente, quando a gente trabalha na rua, a gente tem que ter uma variedade de presentes. E eu tô partindo do ponto que, gente, no Dia das Mães, eu tô assim, como eu já falei pra vocês, né? Às vezes eu fico assim com meu coração apertado, com medo de não vender, mas aí às vezes eu me animo, né? Porque, gente, o homem, quando ele tá querendo agradar uma mulher, só falta pedir o que ele falta liberar, entendeu? Quando o cara ele quer impressionar uma mulher, gente, a última coisa que ele vê é isso aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó, como eu tô conversando uma coisa, depois já vou pra outra, gente. Gente, esse vídeo aqui é só um bate-papo, tá, gente? É só um bate-papo pra responder mesmo algumas dúvidas das meninas. Eu não queria responder em comentário, eu queria responder aqui falando pra vocês. E, ó, pra vocês verem, no dia da Páscoa, eu tinha uma cesta lá que eu fiz de 200 e pouco. Eu fiz aquela cesta sem nem pretensão de vender ela. Tinha ovo da Cacau Show, tinha barra da Cacau Show, tinha pelúcia, tinha aqueles display, aquela caixa de display que ela foi R$ 25. Tava 200 e pouco aquela cesta. Só que o cara, ele foi meu primeiro cliente. O cara, como ele, eu acho que ele tinha brigado com a mulher dele, eu não sei o que ele tinha aprontado. Ele falou que ele queria a cesta mais bonita de lá porque ele ia dar pra esposa dele, né? Que ela falou que aqui no Amazonas a gente fala assim, mansa, né? Que ela não tava mansa com ele. Então significa que ela tava, tipo, chateada com ele, né? Gente, ele pegou, levou a minha cesta de 200 e pouco. Uma cesta que eu fiz ali, mas nem... E ele levou, porque o que? Ele queria impressionar a mulher dele. E no Dia das Mães, eu acho que as vendas não foi assim, gente, tão aquelas coisas, porque a minha amiga até me falou, a minha amiga que vende lá perto do shopping, do DB, falou, Júlia, ano passado o DB fechou. O DB deu 7 horas, ele fechou. O DB, pra quem não sabe, gente, ele é tipo tem o DB que ele é o supermercado, né? Só que dentro desse DB ele tem várias lojas, como se fosse um shopping mesmo. Ele é um shopping, na verdade. E querendo ou não, lá dentro desse shopping tem muitas lojas mesmo. E aí ela até falou, ano passado, Júlia, o DB, 8 horas, o DB já estava fechado. Esse ano, ela também ficou até a noite, né, vendendo no Dia das Mães, tadinha. E ela falou, o DB não fechou, o DB ficou aberto até as 9 e pouco da noite. Então, muitos lugares onde não tinha venda no Dia das Mães, esse ano teve, gente. Esse ano, o Dia das Mães, ela é uma data muito concorrida. Muito concorrida, gente. Querendo ou não, tem mãe que quer ganhar fogão, quer ganhar eletro. E o Dia dos Namorados, a gente já vem ali, ó, pelo outro pensamento. Também no Dia das Mães, gente, uma coisa que é um pouco triste. Eu acho isso triste, porque uma mãe, ela luta para criar, às vezes, 10, 15, 5 filhos.
E às vezes a pessoa ela chega ali, ela quer o presente do mais barato, tipo, pra mãe, que te deu a vida, que te criou, te educou. E às vezes quando é pra mulher, o cara, porque ele quer impressionar, gente. Quando o homem ele quer impressionar, ele não quer saber nem o valor, ele quer saber do mais bonito. O que esteja mais bonito ali, que chame a atenção dele, ele vai levar, entendeu? Tanto que eu percebi nesse ano que muitos maridos compravam um presente mais caro para a esposa e para a mãe levavam um presente, mas não tão caro quanto para a esposa, entendeu? Então, por isso que eu tô assim com aquele pensamento de que eu acho que vai dar bom, gente. Eu tô muito positivo, sabe, nesse pensamento de que vai dar bom nesse sentido. Ah, tá, voltando sobre a divulgação. Então, gente, como meus clientes, eles são a maioria no WhatsApp, a partir de terça-feira eu vou estar soltando, porque também nem adianta eu começar a divulgar antes, porque a procura mesmo, gente, é no dia. É no dia mesmo, sabe? Já teve gente me perguntando sobre presente, mas assim, o dia da compra mesmo é mais no dia, gente. Até de noite é capaz de estar comprando ainda. Então eu vou fazer a minha divulgação. Vou começar a minha divulgação terça-feira. Eu acho que eu não vou conseguir postar nada no meu feed do Instagram, porque a minha câmera traseira ela não tá gravando. E eu não sei se a minha sobrinha vai poder vir aqui ainda, né? Porque quem ia me emprestar o celular para me tirar foto era ela. Só que ela tá na fase final dela da faculdade, ela tá naquele processo de TCC, de estágio. Inclusive, eu não sei nem se ela vai poder me ajudar, gente. Mas eu acho que sim, que ela não me falou nada, né? A gente, mano, está congestionando muito. Então, aí eu vou fazer a divulgação, eu vou fazer assim. Como meus presentes, eles são bem grandes, aí eu vou deixar um stories reservado, ó, tipo... Gente, olha, esse presente, ele vem isso, aquilo, ele acompanha isso. Preste atenção nos stories, porque eu não vou estar tendo aquele tempo de pegar a imagem e tá escrevendo, vem isso, aquilo, não. Porque também, gente, como eu vendo na rua, eu faço essa divulgação mais pra me fazer mesmo, né? Pra me testar as possibilidades. E aí, outra coisa que eu vou fazer esse ano, gente, eu vou... Quinta-feira. Quinta-feira de manhã eu vou começar a rodar... Quinta não, acho que quarta-feira. Eu vou começar a rodar um anúncio, gente, no Instagram. O anúncio do Instagram, ele é bom porque ali tu escolhe pra quem que tu quer que seja entregue. E eu já fiz 2 vezes anúncio no Instagram, gente. E as 2 vezes que eu fiz deu muito bom. Deu muito bom, gente. Vem muita gente. Ali você paga e, gente, não é caro. É 50 e pouco. Eu acho que vale super a pena, assim, o valor, sabe? Pro retorno. E eu não vou deixar muitos dias, não. Vou deixar só 3 dias mesmo. Quarta, quinta e sexta. Eu vou deixar esse anúncio rodando só pra quem estiver procurando presentes. Se gostar dos meus presentes, já vai entrar em contato comigo. E aí eu vou começar a anunciar no meu Facebook, no Marketplace do meu Facebook, eu vou anunciar quinta-feira de manhã também. Júlia, por que tu não anuncia antes? Gente, porque quando a gente anuncia antes, vem muita gente que não quer comprar, só pra encher o saco. Porque, gente, quando o cliente ele vai querer um produto teu, ele não fica enchendo o teu saco ali. Ah, isso não. Ele só já vem, pergunta quanto é, forma de entrega, ele já vem ali fechando o negócio contigo, entendeu? Então, eu sempre faço. No Natal foi uma coisa que eu fiz, que deu muito certo. Graças a Deus que eu fiz isso, porque senão a minha venda de Natal tinha sido muito ruim. E aí, quinta-feira eu vou postar, né, as cestas no Marketplace de manhã também, porque eu não quero estar tendo outras distrações, tá, meninas? Porque quando a gente posta, o pessoal manda mensagem. Gente, quando a gente faz postagem no Marketplace, a gente já tem que estar com nossa cabecinha aqui, ó, já sabendo que muita gente vai entrar em contato só pra frescar a paciência. Só pra frescar a paciência. Não fecha nada. Às vezes eu acho que até outras pessoas que estão vendendo aí querem saber, porque, gente, é uma parte ruim do Marketplace. É isso, sabe?
Mas aí, essa vai ser uma estratégia, né? A minha primeira estratégia vai ser começar a rodar um anúncio na quarta-feira. E aí, quinta-feira eu vou fazer as postagens de manhã no meu marketplace do Facebook. Aí eu vou anunciar no WhatsApp. Essas são formas, vamos supor, por fora, que eu vou usar como divulgação. Mas assim, gente, aonde eu sei mesmo que vai ser a minha maior venda é na rua, gente. Tanto que eu vou pra lá com esse intuito, né? Porque é lá que eu sei que vai sair as minhas maiores vendas, entendeu? Mas aí, como no Dia das Mães eu me fiei, e tanto que eu não divulguei nada, gente, eu foquei tanto em fazer presente, gente, que eu não dormi. Eu fiquei 2 noites que eu não dormi montando presente. Eu tava igual uma louca montando presente e eu não me atentei em divulgar os presentes em outros lugares. Sabe, eu não divulguei no Marketplace, eu não divulguei no WhatsApp. Tá aí, gente, eu não divulguei no Marketplace o presente da mãe. Foi um grande erro que eu fiz. Foi um grande erro da minha parte, que eu não quero fazer no Dia das Mães, entendeu? Eu já até falei que eu tô com muita pelúcia aqui. Eu até falei que eu só vou montar o que eu tiver de bombom aqui. Eu não vou mais comprar nada. E o que sobrar de pelúcia solta, eu vou levar só ela. E se a pessoa quiser comprar, ela compra separado. Entendeu, meninas? Então a minha forma de divulgação nesse ano vai ser isso, entendeu? E também assim, vocês podem pensar que eu já sou muito experiente. Não, esse ano vai ser realmente meu primeiro ano, assim, trabalhando mesmo o Dia dos Namorados, tá? E eu venho aqui, eu vou contar pra vocês tudinho como é que foi, eu vou trazer a minha experiência. E aí também, como eu tô muito preocupada, gente, porque a maioria dos presentes que eu fiz, ela não vai dar pra levar na moto. Dá pra levar na moto, mas no caso tem que ir uma outra pessoa atrás. Tipo, se for o meu esposo, eu consigo levar. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, eu consigo levar até 2 presentes assim. Mas aí, no caso, se você tiver que chamar um Uber de entrega, um 99 de entrega, ele não vai nem querer levar um presentão desse na moto. Então, eu tô bem pensando nisso, só que a minha sobrinha falou que ela vai chamar o esposo dela, né? Sexta-feira ela vai chamar o esposo dela e ele vai ficar até 1 hora, porque 2 horas ele entra no trabalho. E aí também, como o meu cunhado, ele tá desempregado, né? Ele trabalha de 99. Aí eu vou perguntar pra ele se ele pode ficar à disposição, né? Pra caso se surgir alguma entrega. E aí eu cobro da pessoa, né, gente? Eu vou cobrar uma taxa de R$ 15. E aí se a pessoa quiser, ou senão ela vai ter que pagar um carro, gente. Um carro, porque a maioria dos meus presentes não vai dar em moto, entendeu? E aí vai dar opção do cliente. Gente, esse ano tá sendo tudo um aprendizagem pra mim, entendeu? Então, eu vim aqui explicar pra vocês, né? Porque a minha amiga, ela perguntou, uma inscrita perguntou, Júlia, como que tu divulga? Eu te sigo lá no Instagram, mas porque ela vê que eu não postei nada ainda, eu não posto muita coisa lá. Porque assim, gente, a maioria das minhas vendas, ela é feita na rua. Eu vou ser bem sincera pra vocês, não vou dizer, vendo muito pelo meu WhatsApp, não. Meninas, voltei, fui interrompida, eu não sei nem porquê, não sei se a memória do meu celular tá cheia. Gente, se a memória do meu celular estiver cheia, eu tô muito, muito lascadinha se for isso, tá? Então, meninas, voltando, só mesmo acho que pra finalizar o vídeo, né, que eu vi que já tá 30 e poucos minutos, aí só eu fiz esse vídeo, tá, só pra, assim, explicar algumas coisas pra vocês, porque as tem meninas que pensam que eu já vendo há muito, muito tempo, tá? E não tem muito tempo assim que eu vendo, tem muita coisa que é nova ainda pra mim, tá bom? Que eu vou ter de experiência esse ano mesmo. Então, quando eu passar por isso, eu venho aqui, aí eu vou explicar pra vocês também, pra encorajar vocês, aí se você tiver com vontade. Gente, eu prometo que eu vou gravar um vídeo pra vocês, explicando assim o que precisa pra gente colocar uma barraca, explicando melhor assim pra vocês, tá bom? Eu só queria dar essas explicações aí pra vocês, porque vocês devem estranhar que no meu Instagram eu não faço divulgação assim, né? Por conta do meu celular mesmo, que eu já expliquei pra vocês, né? E por conta dessas situações mesmo. Eu quero até agradecer, assim, a cada uma de vocês que
me acompanha, assim, gente, que principalmente que acredita em mim. Gente, às vezes nem eu acredito em mim. Nem eu acredito em mim, gente, mas vocês sabem, conseguem me... Como eu posso me dizer? Consegue, sabe, botar tanta fé em mim que eu, às vezes, já não posso... É que nem aquele meme, eu não posso mais me desanimar, porque agora eu já tenho 3 pessoas que acreditam em mim. Então, o que eu ia explicar pra vocês, tá, meninas? Se hoje, na sua situação, não dá pra você ir pra rua, tenta vender no marketplace. Uma dica que eu dou pra você, gente, toda vez que você for vender no marketplace, salva o número do seu cliente. Eu tenho 2 clientes homens, e gente, eu amo meus clientes homens, eu com eles eu não tenho dor de cabeça nenhuma. Que esses 2 clientes, eles entraram em contato comigo para comprar pijama, compraram pijama, e aí eu salvei o contato. E aí no dia do Natal, gente, um desses clientes, um deles comprou 4 presentes. Gente, é gente que tem mesmo, sabe, o negócio lá. E aí o meu esposo foi fazer a entrega desses 4 presentes. Gente, adivinha que horas que ele pediu esse presente? Era 8 da noite no dia 24. O meu esposo, gente, ele não... Como eu passo o meu Natal lá pro dia da minha... como eu passo o Natal lá pra minha mãe, então meu esposo, ele passa aqui, porque ele trabalha, né? Ele passa aqui sozinho. E aí, como eu tava com aquelas cestas ainda, né? Eu tava lá com o meu anúncio. E aí ele viu no status do meu WhatsApp e pediu pra mim, né, esses 4 presentes, gente, que foram presentes, assim, de valores ótimos, que me ajudou muito. E aí o meu outro cliente também foi, que comprou aquela cestinha de doce, né, que eu falei pra vocês, que ele deu pra esposa dele no dia no Natal. E é uma dica que eu dou pra vocês, gente, toda vez que vocês tiverem um cliente pelo Marketplace, já salvam o contato dele lá e deixa lá, porque lá ele vai ver o teu anúncio de perfume, de creme, o que tu tiver pra vender ele vai estar vendo. E aí, como ele já comprou de você uma vez, ele sabe que você não é um golpe, uma fraude, ele já vai ter aquela confiança de comprar com você de volta, entendeu? E então era isso, meninas, só mesmo pra explicar. Eu sei que ficou um vídeo assim meio sem roteiro, sem nada, mas eu queria só explicar essas coisas pra vocês mesmo. Só queria dar um incentivo. Se hoje não dá pra vocês ir pra rua, mas testem essas formas de marketplace. E se você tem vergonha de aparecer no seu Instagram, gente, começa a aparecer. Às vezes as pessoas, elas gostam muito de interagir com outras pessoas. E também não espere muito, gente, apoio de gente próxima, de amigos, essas coisas. Não, vocês não vão ter apoio, não. Quando eu comecei vai ter apoio, gente, mas de quem realmente gosta. Mas eu digo daqueles amigos, mesmo assim, que se dizem amigos. Quando eu comecei a gravar aqui, uma pessoa, né? Uma não, 2 pessoas, assim, na verdade. Mas não tenho, assim... agora virou blogueira. Eu fiquei assim, eu fico rindo, assim, né? Tô gravando pro YouTube. Gente, quando eu postei o vídeo no YouTube aqui, eu fiquei triste, né? Porque não saía de 3 visualizações, meu filho ficava assistindo. Até hoje ele fala, mãe, eu que comecei a assistir teu vídeo primeiro, eu fui o primeiro inscrito, ele fala. E aí, gente, eu fiquei bem desanimada. Aí eu falo, gente, me siga lá no meu YouTube. Sabe quantas pessoas vieram aqui que eu vi, gente? 2 pessoas. Eu até sei quem são as pessoas. E então a gente não. O nosso principal apoio é a gente mesmo, sabe? Depois pessoas como vocês aí que não me viram crescer, não me conhecem pessoalmente, mas estão aqui me dando força e me incentivando, tá, meninas? E aí, esse ano vai ser o primeiro ano dos namorados ali, eu vivendo a data mesmo assim, tá? E então quando passar, eu venho aqui e compartilho com vocês, tá? Só pra mim dar esse feedback pra vocês aí. Que a minha amiga perguntou, né, como que eu ia fazer a divulgação. E é isso, gente. Desde quando comecei a vender na rua, assim, eu não invisto, assim, tanto em outras formas de divulgação, porque eu me fiei só de vender na rua. Mas depois do Dia das Mães que eu vi ali que teve muita concorrência, então eu preciso estar em vários locais também ali. Aí eu vou fazer o anúncio no meu Instagram, eu vou divulgar no Marketplace,
Vou fazer a divulgação no meu WhatsApp. Apesar que de meus clientes do WhatsApp, mesmo assim, que eles não é muito do fiado, eu não tô nem muito contando. Eu vou fazer, gente, porque eu não fiz isso no Dia das Mães. Eu não fiz essa divulgação em outros lugares e foi uma coisa que eu errei. Então eu não quero cometer no Dia dos Namorados mesmo erro que eu cometi no Dia das Mães, tá bom? Esse foi meu vídeo, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí foi só um bate-papo mesmo assim, tá? Eu vou já gravar um vídeo pra vocês aqui. Eu fiquei pé da vida, gente, porque eu tava com a intenção de montar um certo presente, só que não deu certo por conta que... Olha aí, os balões. Os 12 estourou. Ele é um balão seco, fino, olha, estourou. Esse aqui eu tava de bem, apareceu uma bomba assim, pum, ele estourou. Aí quando eu fui ver, esse outro também tinha chuteado. E o outro tá tudo do mesmo jeito, gente. Quando o balão ele é desse jeito, eu já sei que ele não vai dar certo. E eu ainda vou tentar, ver se eu consigo fazer 2. Mas se não tentar, eu vou dar um jeito de fazer com o que eu tenho aqui, tá? Meninas, boa noite, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi só um vídeo de bate-papo mesmo, só pra gente dar uma conversadinha aqui, tá? E até a próxima.